Sejam bem-vindos a mais um Perguntinha de Quinta, programa. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pergunta de Quinta, o programa da família brasileira que a família brasileira ainda não está preparada para ver. As nossas perguntas estão aqui. Dá cá pra mim. Olha aí que beleza. Bom, como já sabemos, toda quinta-feira eu apareço aqui no YouTube para conversar com você sobre esses temas relativos à sexualidade, vida conjugal, curiosidades e dúvidas que aconteceram com um amigo meu. E aqui é a sua oportunidade de maneira anônima, fazer a sua pergunta para que eu possa responder aqui tranquilamente, como numa conversa de amigos, para ajudar você e os outros coleguinhas que eventualmente tenham as mesmas dúvidas e dificuldades. Então toda quinta-feira eu coloco lá no Instagram, caixinha de perguntas, você responde lá anonimamente com a sua pergunta e eu venho aqui no Instagram, no YouTube, toda quinta-feira para responder a sua pergunta, uma pergunta fatídica e ajudar você no seu probleminha, tá bom? Não esquece de curtir aqui embaixo, compartilhar, mandar para todo mundo, né? Porque assim cada vez mais pessoas vão poder resolver a sua vida e a vida dos seus parceiros com essas dicas preciosas que vão aparecendo por aqui. Entre uma brincadeira e outra a gente vai resolvendo o seu problema e o problema de todo mundo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Beleza? Então tá. Hoje a nossa pergunta é extremamente importante sobre um tema que muitas vezes é negligenciado ou tido simplesmente como uma vaidade. Percebam a armadilha que está dentro desta pergunta. Pois bem, a nossa seguidora mandou assim: não tenho mais atração física pelo meu marido. Ele procura, mas sempre arrumo desculpa, libido zero. Perceba então que aqui na verdade a gente tem vários elementos que a gente precisa rever na vida do casal para que a libido possa acontecer de uma maneira adequada. Nós temos toda a parte orgânica, né, toda a parte fisiológica, digamos assim, hormonal que precisa estar acontecendo. A gente já cansou de falar sobre isso aqui. Rotina adequada, alimentação bonitinha, sono adequado, né, porque a gente tem que ter uma matriz suficiente ali para que a coisa possa florescer. Mas nós não podemos nos esquecer desse elemento que parece mais supérfluo e que é o objeto de insatisfação desta mocinha. Quando ela coloca que não tem mais atração física, me parece que é algo bem específico, no sentido dessa admiração e esse desejo pelo corpo ou pela imagem que o cidadão está fazendo dentro de casa. E percebam como muitas vezes nós somos vítimas das próprias armadilhas que nós criamos dentro da nossa vida conjugal. Por quê? Quando a gente é jovem, cheio de disposição, né, adolescente, a gente está lá investindo em academia, a gente quer pegar todo mundo, a gente quer ficar, né, com aquele corpinho maneiro, a gente quer estar sempre com uma performance legal para ficar atraindo os olhares das menininhas e as menininhas dos menininhos lá. Então tá todo mundo preocupado com peso, tá todo mundo preocupado em botar uma roupinha bonitinha, quando vai pra festa todo mundo se arruma, né, porque todo mundo quer pegar todo mundo, aquela coisa super animada da adolescência e da juventude. Aí essa galera vai crescendo, vai adquirindo uma certa maturidade e vai tendo cada vez mais trabalho para conseguir ter um relacionamento decente e descobre que ter um corpo bonito não basta, porque você pode ter um corpo bonito e a sua vizinha também tem, né? A sua colega de trabalho também tem, e que isso não segura ninguém num relacionamento. Ponto para você já percebeu uma coisa muito importante. Esses elementos de sensualidade são um ponto de atração inicial e podem ser matéria-prima para a renovação de um amor que é mais genuíno, mais profundo, mais pessoal. Aí que tá. Muitas vezes você casa, descobre que aquele homem, aquela mulher, ele é o amor da sua vida, né? Ela é o amor da sua vida. Só que, com o tempo, você vai querendo se garantir só nesse amor, daquela vontade pura de fazer o bem, né? De vocês dois poderem caminhar numa mesma direção, como já falei aqui, que é esse amor autêntico, esse amor genuíno, é essa capacidade de duas almas olharem numa mesma direção, né? De conseguirem colocar as suas vontades numa mesma direção, uma verdadeira, uma só carne, nesse sentido. Mas vocês esquecem que essas duas vontades, essas duas almas, né? Elas estão dentro de um corpo e inseridas, portanto, dentro de uma realidade material. E que muitas vezes o gatilho para a libido acontecer vai depender de um estímulo físico, real, aqui, palpável. Os seus sentidos serão muitas vezes a porta de entrada para aguçar a vida sexual do casal. Então, obviamente, meu marido, minha esposa, é maravilhoso, é muito caridoso, é generoso, é honesto, né? É trabalhador, é dedicado, mas
esqueceu de cuidar do corpo e ganhou bons quilinhos a mais durante esses anos de casamento. Ou simplesmente agora só anda com roupa, né, cagada dentro de casa. É a cueca freada, é a roupa larga ou aquela roupa mega apertada de quando casou há 10 anos atrás, que ele acha que continua cabendo. A mulher está sempre desgadelhada dentro de casa, preocupada com todos os afazeres que ela tem dentro de casa também, e no trabalho, e cuidar de filho, e arrumar não sei o que, arruma aquilo, né, arruma aquilo outro, etc, etc, etc. Arrumou bastante coisa. E não se cuida com uma maquiagem, não arruma o cabelo, não bota uma roupa bonitinha, e etc, etc. Então veja que isso, de maneira irrestrita, tanto para a mulher quanto para o homem, é um elemento fundamental. Então nós temos que cuidar para que no dia a dia, nos elementos do cotidiano, a gente manifeste sinais para o nosso cônjuge que venham a aguçar o seu desejo sexual, também desse ponto de vista mais físico, como a nossa seguidora colocou assim, aqui. Quando vocês descuidam dessa parte, vocês estão perdendo oportunidades de criar essa matéria-prima para que o próprio amor aconteça. Afinal de contas, vocês já perceberam que ainda que a libido esteja mais ou menos, né? Ainda que a coisa já não esteja muito boa, com um determinado estímulo visual, com uma boa arquitetura de marketing, digamos assim, vocês conseguem se sentir aguçados a consumir uma série de coisas, por exemplo, nas propagandas da televisão, né? Vocês são influenciados pela moda, vocês são influenciados pela música, vocês são influenciados pela arte de uma maneira geral e são instigados a querer um monte de coisa. E vocês esquecem que dentro de casa esse marketing, né, essa estrutura que desperta um certo desejo também precisa acontecer. Não é que esse seja o elemento principal. E se ele for, de fato, o relacionamento vai começar a ficar mais materialista, utilitarista, mais supérfluo. Porque já falei aqui, esses elementos de beleza estética, eles podem ser comuns a várias pessoas. Afinal, bunda todo mundo tem. Então, o segredo da coisa é não descuidar dessa parte, sabendo que ela não é o principal, mas pode ser uma boa porta de entrada para que a vida sexual do casal aconteça. Portanto, bundas nem tanto, nem tão pouco. As nossas perguntas estão aqui. Dá cá pra mim. Olha aí que beleza.